A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada por mais uma vez, Pai, poder ler a tua palavra, Senhor, poder entender a tua mensagem, Pai. Obrigada por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada por continuarmos sempre em sua direção, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Reis, né? Aqui no meu canal você encontra desde Gênesis capítulo 1. Ontem a gente leu a profecia de Ulda, né? Porque o Josias, o sacerdote de Josias achou o livro de Moisés com todos os ensinamentos, né? Então aí Josias, como ele era reto aos olhos do Senhor, como ele seguia os mandamentos, ele se revoltou, rasgou as suas vestes, né? E viu que realmente o povo estava fazendo tudo o que era mal. E assim a profecia de Deus iria acabar com a terra, né? Só que Josias se humilhou perante o Senhor, né? Como ele andava reto aos caminhos do Senhor, então ele prometeu que Josias não iria ver a destruição de Judá, que ele, no caso, ele morreria antes, né? Porque imagina só quão difícil seria para ele, vendo que ele andando nos caminhos do Senhor, tentando fazer o povo ir para o caminho do bem, mas sem êxito, e poder vivenciar, no caso, a destruição de Judá, né? Então Deus o poupou dessa visão. E no capítulo 23, a reforma promovida por Josias. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até ao ribeiro de Cedron. O queimou junto ao ribeiro de Cedron, o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães não fermentados no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo.
Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, o rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Para vocês verem quantas coisas tinham ali na cidade de Judá, né? Que o povo como que é o nome do rapaz? Manassés, né? Não, esqueci o nome do rapaz. O outro que era rei, né? Os últimos 2 reis, eles profanaram até o templo do Senhor, até Salomão também, né, no final de sua vida, ele que seguia Jesus, ele que seguia a Deus, né, inclusive ele foi humilde em sua juventude, pediu por sabedoria, no final das contas acabou se vangloriando, se misturando com os povos a qual Deus não permitia, e acabou fazendo dos seus costumes também, e profanou o templo do Senhor, criando ali altares a outros deuses, né? Então, olha quantas coisas tinham ali que eram aberrações para Deus, né? Aliás, aberrações não, eram abominações mesmo. Ali era ira de Deus mesmo, porque eles profanaram o templo do Senhor, colocando altares dentro do templo do Senhor a outros deuses, né? Então, era por isso que a cidade iria ser castigada. No versículo 14, semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu seu lugar com os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com o que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o altar, queimando o altar em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Então mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: e a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizestes contra este altar de Betel. E disse: deixe-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia nas cidades de Samaria, em que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altares que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Aqui ele acabou com todo o mal que não pertencia a Deus ali, bosques, altares, tudo, né? Tanto em Judá como em Jerusalém, como em Israel, né? Acabaram com tudo. Como ele obedecia às palavras do Senhor, e no livro de Moisés ele viu que tudo isso era profanar o nome do Senhor. Então ele acabou com tudo que pudesse provocar a ira do Senhor, né? Aí a celebração da Páscoa no versículo 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei de Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés.
Também depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de ti da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os demais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias saiu contra ele. Porém, Neco o matou em Megido, e seus servos, num carro, o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram na sepultura. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Aqui a palavra de Deus sendo cumprida, né? Deus disse que iria destruir a Judá e que Josias, por ter se humilhado perante a ele não vivenciaria tal coisa, né? Que seria muito ruim para ele, seria muito doloroso para ele. Então ele foi morto aqui na batalha, né? O reinado de Joacás em Judá, no versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim. Porém, a Joacás levou consigo para o Egito, onde morreu. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, avaliou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aqui mais um, né? 2, aliás, né? Jeoacás e Jeoiaquim, né? Jeoacás, ele em pouco tempo ele já foi preso ali, já foi destituído do cargo pelo rei do Egito. Não foi nem por Deus, né? Foi o rei, aliás, foi por Deus, obviamente, mas foi através do rei do Egito, né? Deus não apareceu diretamente a ele como ele normalmente aparece através dos profetas, né? Aí no capítulo 24, nos seus dias veio a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os demais atos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Aqui a gente vai ver que Babilônia realmente é uma cidade fortificada e muito rica, muito grande, muito forte, né? Tanto que aqui ela foi contra o Egito aqui e ela tomou do Egito muitas cidades, né?
Então aqui Babilônia foi se crescendo cada vez mais, né? O reinado de Joaquim em Judá, no versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então Joaquim saiu, rei de Judá, e se entregou ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos. Então o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e quebrou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E aprisionou todos os habitantes de Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos ao todo. Levou também os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo sobre a terra. Assim levou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra. Levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens importantes, até 7.000, carpinteiros e ferreiros até 1.000. Também todos os homens destros na guerra. A estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio rei, em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. E sucedeu que tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Aí capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até 10º ao ano do rei de Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quanto a cidade se havia apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então se fez uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla. Foi-lhe pronunciada a sua sentença, e aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Aqui mais para frente a gente vai ver também esse mesmo assunto no livro de Jeremias, né? Porque ele também narra toda a história, porque Jeremias também foi o profeta dessa época, né? Na época de Zedequias. E ali ele vai narrar também todas as palavras que Deus falou para ele ali, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Aí a destruição do templo de Jerusalém, no versículo 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o restante do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o restante da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou os presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia.
Também tomaram as cadeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro e em ouro ou o que era de prata em prata. As duas colunas, o mar, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor de cobre, todos estes vasos tinham um peso que não se podia calcular. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de cobre de 3 côvados. Também a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhantemente a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda aprisionou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha cargo dos homens de guerra, 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso por fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por chefe a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por chefe, vieram a Gedalias em Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanaías, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita e Jazanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia e bem vos será. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele. Então feriram a Gedalias e ele morreu. Feriram também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no caso aqui, Nabucodonosor já tinha falecido, e Evil-Merodach era o filho de Nabucodonosor, né? Cadê? Nabucodonosor... Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aqui a gente termina o 2º livro de Reis, né, com a destruição total de Jerusalém, né, que é Israel, e de Judá, que como Deus prometera. Deus tinha prometido que a descendência de Davi iria continuar, por isso que ele estava protegendo sempre Judá. Tirou Israel, tirou Jerusalém, separou o povo, mandou, que foi Jeroboão na época, que foi rei de Jerusalém, e todos foram por maus caminhos. Então ele se apartou de uma vez de Israel. Ele ficou somente com Judá por aliança, por amor de Davi, seu servo, né? E ele prometeu a Davi que nunca lhe faltaria um filho no trono de Judá, contanto que esse filho seguisse os mandamentos do Senhor. Enquanto tinham os filhos, enquanto a sua descendência seguiam ao Senhor, aos seus mandamentos, ele protegeu a Judá. Mas, infelizmente, foi Manassés, o primeiro que veio, depois foi Acaz, né? E eles acabaram profanando muito o nome do Senhor, né? Profanando os templos, profanando os bosques, os altares, tudo. E com essa profanação, então Deus resolveu realmente destruir tudo de uma vez. Então eles foram cativos, eles foram prisioneiros em Babilônia, né? No livro de Jeremias a gente vai ler mais sobre isso, que vai ser mais detalhadamente o reinado de Zedequias, como será, porque
Jeremias vai ser o profeta da época e ele vai narrar com detalhes tudo o que aconteceu lá, né? Só que amanhã a gente vai começar no primeiro livro das crônicas, tá? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor, poder ouvir a tua voz, Pai. E proteja-nos, guie-nos sempre, Senhor. Proteja os seus filhos, Pai. Estamos perdidos aqui nesse mundo, nessa dificuldade, essa pandemia anda mexendo com os nossos corações, com as nossas mentes, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, do seu direcionamento, precisamos da Tua unção, Pai. Precisamos da Tua glória, Senhor. Nos guie sempre, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela. Eu não sei o que ela precisa, Pai, mas eu peço a Ti que manifeste o Teu poder na vida dela, na vida sentimental, na vida emocional, na vida física, na saúde, na vida financeira, na vida espiritual. Manifeste o Teu poder em cada momento da vida dessa pessoa, Pai. Que caia por terra toda a seta inimiga, Pai. Caia por terra toda a maldição, Senhor. Que ela possa se voltar a Ti, Pai. Tira a venda dos olhos dela para ela enxergar verdadeiramente o Teu caminho e entender qual é a Sua vontade, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.